Ei, cara, sabe de uma coisa? Eu não sei nem mesmo o teu nome, de onde você veio, o que significa tudo isso. Quero dizer, a gente tá batendo papo todo esse tempo e você sabe quem eu sou, mas até onde me diz respeito, para mim você pode ter vindo de Marte. Com essa observação encorajadora, começou um outro bate-papo com Mariane. Nós não estávamos mais nas ruas de Los Angeles. Mariane finalmente havia rompido com elas, mas não rompera com a raiva que fervia dentro de sua alma. Onde estamos? Na Terra, as pessoas chamariam de hospital, mas aqui este lugar não cura as doenças do corpo. Nosso hospital é para curar feridas da alma. Eu estava fazendo o melhor que podia e a gente já tinha feito algum progresso, mas bastante lento. Mariane era muito impaciente. Ela queria saber todas as razões, os porquês, os ses, os fins e os prós, para explicar tudo, ir ao fundo, esclarecer todas suas dúvidas, levaria bastante tempo. A raiva dela e a total falta de preparação, aliados à violenta natureza de sua morte, tornavam seu progresso muito lento. Deixe-me fazer um aviso: lento e devagar tem um significado diferente para nós. Podem ser dias, meses, anos ou até mesmo séculos. A grande verdade é que aqui o tempo é irrelevante. Na Terra, estamos acostumados a ter as coisas resolvidas em pacotes: o casamento, o divórcio, um novo emprego, a aposentadoria e a morte. Porém, deste lado, nós não temos coisas como você fez isso, agora faz aquilo. A evolução espiritual não é composta de marcos ou eventos. Você já viu o broto de uma folha? Em um dia o galho está nu, mas no dia seguinte novas folhas verdes preenchem o vazio do dia anterior. Tentei descrever esta jornada espiritual para Mariane. Pedi a ela para pensar num pequeno riacho. Falei devagar e suavemente em como um pequeno riacho deve fluir, sem esforço, conquistando seu caminho através de um leito esculpido no solo, séculos antes da própria existência do riacho. Ao longo do caminho há muitas curvas e retas, há pontos onde o leito é profundo, outros lugares onde a água é mais rasa. Conforme o riacho caminha, ele chega a um ponto onde suas águas encontram outro riacho e ambos formam uma corrente. Os dois riachos fluem rapidamente juntos como se fossem um só, seguem um novo curso. Outra corrente se junta a essa e assim vai até que as águas adquirem volume, se transformando num poderoso rio. E esse rio se junta a outros rios no caminho que vai em direção ao mar. É desta forma que nosso espírito evolui. Ele capta conhecimentos, experiências, seguindo um curso traçado milênios antes. Nossa jornada espiritual não é um acaso sem planejamento, sem memória, correndo em direção à eternidade. Não existe acaso na criação. Tudo é exatamente como deveria ser. Mariane, como de praxe, não concordou. Espera um pouco, ela retrucou. Destino, sina, o que são todas essas bobagens? Se tomo fluido como um riacho, então
Qual é a razão da vida? Entende o que quero dizer? Se tudo isso foi determinado antes da gente nascer, se Deus já sabe como tudo vai terminar, para que serve tudo isso? Mariane possuía grande habilidade para simplificar, mas pelo menos se mostrava interessada o suficiente para discordar, e isso era bom. Está bem, vou dar uma explicação. Sina, destino, karma, tudo isso é a mesma coisa. Vou usar a palavra karma, Mariane, porque é mais prático. Guarde isso em sua mente. Uma vez que você se liberte dos rótulos, todas essas palavras significam a mesma coisa. Karma é como gravidade. Gravidade é uma força que mantém a Terra junta. E karma junta todos nós um ao outro. Sei que muitas pessoas ficam confusas a respeito do karma. Algumas pensam que karma é o seguinte: se faço alguma coisa ruim para fulano nesta vida, então o karma determina que na próxima fulano vai me dar o troco. Portanto, é melhor ser bom com todo mundo que eu encontrar. Assim não serei afetado por karma ruim. Rindo, expliquei a Mariane que não era assim tão simples. Essa era a parte mais difícil. Não porque karma seja complicado, mas porque é simples demais. Ouça o que vou dizer com muita atenção, garota. Não retruque antes de eu terminar. Depois você faz suas perguntas. Ela ficou atenta, pronta para discordar de tudo que eu ia dizer. Comecei com uma afirmação simples. Não existe esta coisa de mal, bom, certo, errado, sagrado ou amaldiçoado. Mariane, esta é a maior verdade que você ouviu na sua vida. Fiquei atento à sua reação. Não houve nenhuma. Fala, Bob, tô esperando o resto. Vai em frente. Pelo tom de sua voz, percebi que ela estava louca para acabar comigo. Lembro que após a minha última encarnação, minha professora pensou que eu estava pronto para entender esta ideia. Quando ela me disse que não havia essa coisa de certo ou errado, foi como se todo o meu mundo viesse abaixo. Ela estava afirmando que tudo que eu havia aprendido estava errado. Eu não disse que estou concordando com esse troço, disse apenas para você continuar falando, respondeu ela ofendida. Respirei fundo, esperei uns segundos e continuei. Todos nós somos espíritos feitos pelo Criador e pertencentes a Ele. Portanto, todos os espíritos são iguais. Nenhum é melhor ou maior que o outro. Alguns podem ser mais iluminados porque se desenvolveram mais, mas todos nós somos iguais. Agora que você está aqui deste lado, você pode ver que sua vida não terminou lá em Los Angeles. Logo, quando você estiver pronta, vai entender que sua vida também não começou lá. Mariane encolheu os ombros e fez um sinal impaciente para que eu fosse em frente. Continuei. Vamos usar alguns exemplos da Terra. Ela me interrompeu. Mas sem riacho, tá, Bob? Qualquer coisa menos isso. Nós dois rimos. Como eu estava dizendo, se você olhar com cuidado, poderá ver alguns modelos de vida espiritual na Terra.
Lógico, a vida na Terra é feita de espíritos. Veja, você nasce, aprende a andar, falar, amarrar os sapatos, alimentar-se, vai à escola, você aprende a ler, escrever, somar e subtrair. Em determinado ponto, um professor diz: espere um pouco, você ainda não aprendeu bem sua lição, por isso vai ter de repetir de ano, começar tudo outra vez. Mariane deu um pulo. Disso eu entendo bem. Eu disse a ela que repetir de ano não é uma punição. Como alguém pode aprender mais se não tem uma base para construir? Essa pessoa é um fracasso. Tem alguma coisa má nela? Claro que não. Assim como também não há nada de bom ou de mal na criança que passa de ano. Embaraçada, a garota de 15 anos confessou que levara bomba na quarta e na sétima série e que no último ano ela teve mais faltas do que presenças. Eu sei, minha querida, foi por isso que usei este exemplo. Você não foi somente reprovada, você desistiu. Não há nada de mais em ser reprovada, mas desistir, isto é grave. Se existe um pecado, é esse de desistir, porque você perde sua chance de renegar seu espírito. Vamos voltar a meu exemplo. Na Terra, uma pessoa precisa estar hábil para ler, escrever e fazer contas. Como uma criança pode se tornar um adulto e fazer suas escolhas se ela não consegue pensar? Como ela pode pensar se ela não sabe ler? As pessoas constroem em cima daquilo que aprenderam. Desculpe eu dar de novo esse exemplo, mas na verdade é como dois riachos se tornando uma corrente. É desta forma que evoluímos como espíritos. Todos fomos criados para ocupar um lugar especial no universo, mas precisamos conquistar esta posição. Se um espírito tende a aprender o que é compaixão, um único jeito de aprender é sofrendo. Um espírito precisa aprender a amar antes que ele possa ser amado. Precisa ver sua própria essência antes de ser capaz de ver essa mesma essência brilhar nos outros. O único lugar para aprender tudo isso é na Terra. Minha amiga estava começando a entender e eu estava começando a compartilhar. Foi um momento maravilhoso. Agora vamos falar sobre karma. Antes de nascer, decidimos nosso destino. Com a ajuda de nossos guias, traçamos o esboço de nossa próxima encarnação. Um espírito planeja a forma geral de sua própria vida e as lições a serem aprendidas. Fazemos isso levando em considerações nossas vidas passadas, nossos defeitos e nossas virtudes. Neste retrospecto, podemos perceber as injustiças e as dores que causamos aos outros. Todas as nossas virtudes, nossos defeitos, vícios, méritos e deficiências são colocados à luz do dia para que possamos vê-lo claramente. Não podemos ocultar nossas faltas nem esconder deles. Também não podemos rogar a Deus para que leve embora essas qualidades negativas. Deus não atenderá nosso pedido para purificar nossos espíritos. O esforço de polir nossas almas é só nosso. Como na escola, nós temos de aprender as lições.
E quando digo que não há preto ou branco, bom ou mal, estou dizendo que temos livre-arbítrio para escolher. Nossas vidas são resultados dessas escolhas. Os desafios são colocados em nossa frente e não são necessariamente bons ou maus, são simplesmente chances de crescimento para o espírito. Mariane estava prestando atenção em cada uma de minhas palavras, mas até então eu não sabia se ela estava concordando comigo ou tomando nota mentalmente de tudo que eu dizia para depois contestar. Em todo caso, continuei. Bem, nós nascemos. As memórias passadas são apagadas. Não nos lembramos de nossas vidas passadas, nem dos testes que virão. Isso é bom e justo, porque não podemos ser carregados por nosso passado, nem podemos ser preparados para o futuro. Mariane protestou. Bob, ainda não entendi o que tudo isso tem a ver comigo, sabe? Eu era só uma garota negra e estúpida dos cortiços de Los Angeles que levou um tiro numa guerra de traficantes. Eu realmente devia estar muito atrapalhada para escolher uma vida como aquela. Mariane, como todos quando chegam aqui, insistem em tornar tudo muito pessoal. De qualquer forma, é uma maneira de aprender. Os caminhos que escolhemos precisam ser percorridos até que tenhamos aprendido a conhecê-los bem. Isto é karma. Nós temos a liberdade de chafurdar no ódio. E se nós fizermos isso, vamos entrar num ciclo de ódio por séculos, até tomarmos a decisão de nos tornarmos livres. Iremos criar um laço infinito de dor e sofrimento que o ódio sempre traz, até que tomemos a decisão de nos libertar dessas pesadas correntes e andar livremente em direção à luz. A cólera dominou-a e sua voz encheu-se de raiva. Então você está me dizendo que eu escolhi o que tinha de pior, que a minha vida foi inútil? Em meu tom de voz mais suave respondi: sim, mas saiba que nenhuma vida é inútil. Você aprendeu muito com ela e isso é o que conta. Fui em frente desejando muito que ela pudesse entender mais sobre o karma. Expliquei. Karma é o resultado das suas ações. E se você não muda, se continua a fazer as coisas do mesmo jeito, as mesmas situações continuam se repetindo em sua vida. Você não pode progredir até que modifique suas atitudes. Há justiça. E justiça é a oportunidade de experimentar de novo através da reencarnação. Nosso Criador e sua criação são perfeitos. Nós é que estamos fora de sincronismo, e aqui é que repousa a lógica, a compaixão e a retidão da reencarnação. São-nos dados incontáveis oportunidades para movimentar e classificar nossas emoções, nossos desejos e nossas necessidades. Não existe condenação eterna, mas sim a salvação eterna, quando cada um encontra seu próprio caminho para casa. Seus olhos se encheram de lágrimas e foi com esforço que ela fez uma pergunta. Sua voz soava distante e ela implorava por uma resposta. Por favor, me responde. Por que levei um tiro?
Por que recebi uma bala no peito, eu que só tinha 15 anos? Que espécie de karma fez isso comigo? Fui uma pessoa horrível assim em alguma outra vida? Eu me aproximei, pegando sua mão, acariciando-a, senti toda a amargura e desespero que invadia sua alma conturbada. Minha querida, é tudo tão simples. A estrada difícil que você escolheu para percorrer chegou ao seu fim. Você aprendeu muito bem algumas lições e algum dia irá decidir quais as outras que precisará aprender. Mas seu tempo chegou e era seu karma ser morta por um tiro numa viela suja e escura. Sua morte, no entanto, foi uma lição para outros. Agora mesmo sua mãe sofre por haver no passado escolhido as drogas ao invés dos filhos. Seus amigos sofrem por terem sido tão estúpidos. Pouco tempo atrás, o rapaz que puxou o gatilho da arma que a matou foi preso e irá provavelmente passar o resto de sua vida numa prisão. Você agora entende o que quer dizer escolha? Uma pedra jogada na água causa milhares de ondulações. A vida de um toca a vida de muitos. A maneira como vivemos nossas vidas é uma grande responsabilidade, não é?